Pessoal, a gente vai falar sobre um conceito fundamental do eletrocardiograma que eu percebo que muita gente não tem o entendimento correto. E por não ter esse entendimento, muitas vezes a pessoa acaba decorando certos macetes e regras e quando esquece isso, ela não consegue desenrolar no resto do exame. E por que aprender o eletro é um pouco mais complicado? Considerando que ele foi um exame descoberto em 1901 por Einthoven, ele não utiliza tecnologias sofisticadas com os exames que a gente tem na atualidade, como por exemplo ressonância e tomografia. É um exame barato, ele custa em torno de R$ 7.000. É um exame amplamente reprodutível, onde eu posso fazer o mesmo exame aqui em Roraima e fazer em São Paulo e eles serem muito parecidos. E é um exame amplamente disponível na maior parte das unidades de saúde. No meu entendimento, o fator limitador para entender o eletrocardiograma é aprender o conceito de vetor. Sem ele, a maior parte das pessoas acaba fazendo justamente isso, que é decorar o eletro. Antes de tudo, a gente deve entender o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. No caso da grandeza escalar, o número e a unidade que segue depois, eles são suficientes para que a gente entenda do que se trata. Então, se eu estiver aqui numa balança e essa balança estiver mostrando 66 quilos, não importa se esses 66 quilos eles vão ser às 5 horas, se eles são 66 quilos à direita, 60 graus, isso não tem a menor diferença. Mas, por outro lado, se eu estiver falando de uma grandeza vetorial, e eu pegar essa seta aqui e meramente dizer que essa seta tem 5 centímetros, eu não consigo entender. O que faz diferença se essa seta está na horizontal, faz diferença se essa seta corre da direita para a esquerda ou se corre da esquerda para a direita. E aí aqui a gente pode ter um exemplo prático disso. Se a gente for considerar uma viagem entre Roraima e Minas, e eu meramente disser que essa viagem aqui tem 5.000 quilômetros, isso não vai me ajudar muito que faz diferença se o avião está partindo de Roraima indo em direção a Minas, ou se ele está vindo de Minas em direção a Roraima, se esses 5.000 quilômetros eles são na horizontal, se são a 60 graus, tudo isso é importante. Então, para que eu possa me orientar bem, a gente pega aqui um exemplo de um avião, eu preciso dizer, por exemplo, que essa viagem ela partiu de Roraima e foi em direção a Minas, no caso, o sentido, se a direção dela é horizontal, se é uma direção a 60 graus, como é no exemplo, e a intensidade, que nesse caso seriam os quilômetros. Então eu preciso de mais sobrenomes para que eu possa entender uma grandeza vetorial. E a gente tem outros exemplos de grandezas vetoriais. Aqui está errado, é grandeza vetorial. A gente pode, quando fala de velocidade, quando a gente fala de deslocamento e quando a gente fala também de campo elétrico. No caso específico do coração, a gente tem que lembrar que nós temos atividade elétrica no coração. Essa atividade elétrica ela acontece tanto nas fibras especializadas, no nó sinoatrial, no nó atrioventricular, nos feixes que conduzem o impulso para o miocárdio, como no próprio miocárdio em si. Quando ele vai contrair, e quando ele vai despolarizar, quando ele vai repolarizar, ele também gera atividade elétrica. O que o Einthoven ele conseguiu foi justamente uma maneira de captar esse estímulo elétrico. Então, para que a gente possa entender como funciona o eletrocardiograma, digamos que a gente tem aqui um avião que tenha perdido toda a comunicação com as torres de comando e que dessa maneira as torres não saibam qual que é o destino desse avião. As torres elas têm os radares. E esses radares conseguem perceber se o avião está indo em direção ao radar ou se ele está se afastando. No caso específico desse exemplo, se o avião estiver se afastando de Roraima e indo em direção ao Mato Grosso, ou se ele estiver indo do Mato Grosso em direção a Roraima, e se eu juntar uma outra torre, por exemplo, no Maranhão, a gente poderia triangular essas informações e aí saber exatamente a posição do avião. No eletrocardiograma, a gente faz exatamente o mesmo princípio. O que a gente faz é triangular o deslocamento da corrente elétrica através dessas torres de comando.
que tem radares que captam o sentido da corrente elétrica, e esses radares aqui a gente chama de eletrodos. Então, nós podemos colocar eletrodos em qualquer parte do corpo, mas para que o exame ele seja reprodutível, eu preciso colocar esses eletrodos em partes específicas do corpo. Então, a gente tem um primeiro exemplo aqui de um eletrodo que é colocado no membro superior direito e um eletrodo que é colocado no membro superior esquerdo. Nesse aqui, eu chamo de derivação D1. Nele, a gente vai captar justamente como a corrente elétrica do coração vai viajar entre o membro superior em direção ao membro superior esquerdo. Outro lugar onde a gente também vai colocar um eletrodo é no membro superior direito e no membro inferior esquerdo. A gente vai ver a mesma corrente elétrica viajando, só que de um ponto diferente, nesse caso, entre esses dois pontos. Um outro jeito de ver o mesmo fenômeno, mas com outros eletrodos, é colocar um no membro superior esquerdo e outro no membro inferior esquerdo, que a gente chama de derivação D3. Se eu juntar esses três eletrodos, eles vão formar aqui um triângulo, o que a gente chama de triângulo de Einthoven, onde eu posso triangular como a corrente elétrica vai viajar, e se eu for somar todas as correntes elétricas do coração, eu vou ter o famoso eixo elétrico. Conhecer o eixo elétrico é importante porque se eu souber se esse eixo elétrico está desviado, por exemplo, para a direita, está desviado para a esquerda, se ele está normal, eu consigo pensar em certos diagnósticos. Então, se eu for olhar essas três derivações e colocar elas num gráfico, eu vou conseguir saber se o eixo elétrico está para cima, se ele está para baixo, se ele está para a esquerda, ou se ele está para a direita. Só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele não é como uma folha em branco. Ele é tridimensional, mais parecido com o formato de um cubo. Então, essas correntes elétricas elas também podem se deslocar tanto para frente quanto se deslocar para trás, no caso anterior ou posterior. Então aqui a gente tem uma imagem muito interessante para a gente pensar justamente sobre isso. Aqui a gente tem uma tomografia que mostra um contraste dentro das câmaras cardíacas. No caso aqui dentro das câmaras o contraste ele fica branco. Então vamos entender um pouquinho. Aqui a gente tem a coluna, posteriormente, a gente tem o coração na região anterior e a gente tem aqui o átrio direito e o ventrículo direito. Temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Percebam que o ventrículo direito ele é uma estrutura muito mais anterior, enquanto o ventrículo esquerdo ele é uma estrutura muito mais posterior. O átrio direito está na frente do átrio esquerdo e percebam essa estrutura aqui um pouco mais pretinha. Isso aqui é o miocárdio ventricular esquerdo. Como o ventrículo esquerdo trabalha com uma pressão muito maior, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pressão 12,8, o ventrículo ele tem que vencer uma pressão de 120 milímetros, o que ele faz é se hipertrofiar. Então percebam que ele é muito mais musculoso que o VD. Se ele é muito mais musculoso, ele gera mais contração. Se ele gera mais contração, ele gera mais atividade elétrica. O que, quando eu vou captar o eletrocardiograma, eu vou pegar muito mais alterações do ventrículo esquerdo do que do ventrículo direito quando eu capto. Para que a gente consiga captar essa corrente elétrica no sentido anterior ou posterior, o eletrocardiograma ele tem uns ajustes e que no fim das contas é como se a gente tivesse um eletrodo que tivesse aqui na coluna e o outro eletrodo eu coloco no tórax do paciente. No caso, eu coloco um eletrodo que começa, 6 eletrodos que começam aqui onde eu chamo de derivação V1 e eu vou caminhando posteriormente até a derivação V6. E aí eu vou ver justamente o sentido da corrente elétrica caminhando do eletrodo aqui da coluna em direção a V1, em direção a V2, em direção a V3, em direção a V4, V5 ou V6. Então, pessoal, um dos pontos fundamentais do entendimento do elétron é justamente esse. Entender que esses fenômenos acontecem todos ao mesmo tempo, mas que são vistos por ângulos diferentes. No caso, as derivações. E as derivações são como torres de comando, que possuem os radares, que são os eletrodos, que captam a corrente elétrica gerada pelo coração e conseguem perceber se essa corrente está se afastando ou indo em direção ao eletrodo. E ao a gente analisar, portanto,
o conjunto dessas derivações principais e triangular a posição, seja na posição anterior ou posterior, seja superior ou inferior, da direita ou da esquerda, o eletrocardiograma, no fim das contas, se eu for triangular cada posição dessa, funciona quase como um exame de imagem. Então é isso. Obrigado.